Olá, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, embora muitas empresas confiem no desempenho dos seus equipamentos de segurança, de nada servem dispositivos mais sofisticados quando não acompanhados de uma política que oriente o seu uso. Afinal, a ausência de instruções sobre sua implantação e configuração adequadas pode colocar tudo a perder. Infelizmente, a política de segurança da informação não se encontra na pauta das prioridades de muitas organizações. Apesar que nesses últimos anos tem mudado esse cenário, principalmente por causa da Lei Geral da Proteção dos Dados, ou simplesmente LGPD. Tá? Então as justificativas para essas negligências variam, alguns apontam os custos como os principais obstáculos para a implementação de um sistema de segurança eficaz. Outros parecem simplesmente não entender como a empresa pode se beneficiar, pessoal, da proteção adequada dos dados. E a miopia de muitos executivos é provocada com frequência pelo caráter preventivo da medida de segurança. Então, ao ignorar a centralidade das informações para o processo contemporâneo, eles podem trazer consequências muito mais dispendiosas do que poderia evitar. Tá? Pessoal, a política de segurança é importante para evitar problemas, como as que foram enfrentadas por uma empresa chamada Ômega. Vamos ver esse exemplo. Tá? Então a empresa Ômega, ela demitiu o Timothy, que era responsável pela segurança de sua rede e funcionário da empresa já há 11 anos. E essa demissão causou sérias e caras consequências para a Ômega. A falta de uma política de segurança quanto ao acesso de funcionários demitidos fez com que Timothy implantasse uma bomba lógica na rede que explodiu 3 semanas após ele ter deixado a organização. Os prejuízos decorrentes dessa ação foram calculados em 10 milhões de dólares. Pessoal, ao invés de guardar os ataques de braços cruzados, é preciso abandonar a inércia e se antecipar as ameaças. Aqui vale um antigo bordão, já até comentamos, mais vale prevenir do que remediar. E casos como o da ONU poderiam ser evitados por uma política de segurança eficiente que blindasse a sua rede contra ataques de insiders, eliminando uma das principais fontes de prejuízos da atualidade. É por esse motivo que a proteção da informação deve ser considerada tão importante quanto a gestão financeira, ou o zelo com a imagem junto ao público. Não basta criar documentos e regras para definir a política de segurança da empresa, é preciso oferecer suporte técnico, pessoal, treinar usuários e promover sua conscientização. A segurança da informação não deve ser encarada como tarefa exclusiva dos funcionários da TI, mas uma preocupação contínua de todos os colaboradores. Portanto, o primeiro passo para a implementação bem-sucedida das formas de segurança depende, pessoal, da adesão dos líderes da política adotada. Então, maus exemplos influenciam negativamente os funcionários, comprometendo a saúde dos negócios. De qualquer forma, pessoal, não se pode abrir mão de uma equipe técnica especializada, capaz de se responsabilizar pelo planejamento, instalação e monitoramento do sistema de proteção. Como podemos imaginar, pessoal, a medida de segurança não agrada a todos. Sempre há os que alegam perda de tempo e queda na produtividade devido aos novos procedimentos. Aliás, dependendo do nível de proteção escolhido, a ação do usuário pode ficar sujeita a diversas restrições, sendo preciso solicitar a aprovação da equipe técnica. E para conter as críticas e minimizar esses problemas, os especialistas recomendam soluções padronizadas que respondam o mais rápido possível às diversas solicitações. Pessoal, já que não se pode contar com a obediência espontânea dos funcionários ao novo modelo de conduta, e é indispensável criar um código que prescreva as punições cabíveis caso ocorram as violações das regras. Pessoal, Nakamura e Geus oferece uma interessante sugestão. Ele diz o seguinte: um processo disciplinar específico para os casos de não cumprimento da política definida é importante para a organização. Por exemplo, se um usuário cometeu um erro, a primeira medida é avisá-lo de sua falta. Se o erro se repetir, o chefe do usuário deve receber um comunicado. Se houver um terceiro erro, o usuário será suspenso por 2 semanas e se esse erro persistir, o usuário deverá ser demitido. Pessoal, diante da necessidade de padronizar os procedimentos da segurança, o conjunto de normas ISO disponibilizou códigos práticos que servem de referência para a gestão eficiente das informações do âmbito empresarial. E como já estudamos nas primeiras aulas, as organizações que atendem os parâmetros recebem uma certificação que lhe confere credibilidade junto aos seus clientes, tá? Quando você tem a certificação ISO. Pessoal, agora vamos ver sobre política de segurança para empresas. Você sabe que a segurança da informação tornou-se tema recorrente em diversas esferas da sociedade.
frequentando inclusive a pauta assim, dos projetos legislativos. Pressionados pela opinião dos estudiosos, as autoridades públicas têm trabalhado em prol da elaboração e aprovação de leis que normatizem e controlem o uso de ferramentas digitais. Tá? A LGPD é uma dessas. No âmbito internacional, alguns países vêm esboçando esforços expressivos a favor de uma ação conjunta contra as piratarias virtuais. Pessoal, assim, se chefes do Estado já tomam os primeiros passos rumo à criação de instrumentos de controle de troca digitais, já é a hora das empresas se movimentarem na mesma direção. Afinal, os sistemas de informática demandam controle e gerenciamento rígidos, capazes de torná-los imunes a ameaças que os cercam. Então, a origem dos riscos é bastante diversificada. Então, os ataques à informação podem partir de fontes distintas, abrangendo, por exemplo, talvez a falhas da infraestrutura física, como os pâneis ou sobrecargas da rede de energia, da pirataria, fraudes, acesso não credenciados, desastres naturais, como incêndios e inundações. Qualquer falha na proteção, a informação nesses níveis deve ser considerada uma ameaça tão grave quanto aquelas que envolvem o patrimônio físico da empresa. Da mesma forma, os investimentos realizados em sistemas de segurança de dados têm a mesma importância que os feitos em instalações, equipamentos e pessoal. Embora premissas sejam as mesmas em diversos ambientes computacionais, as características específicas de cada organização também devem ser levadas em conta. Portanto, o sistema de segurança para a informação, pessoal, militar, por exemplo, vai eleger prioridades diferentes daquelas de um sistema financeiro ou um sistema administrativo, por exemplo. O motivo para essas diferenças decorre de análise dos riscos e impactos que envolvem sua aplicação em cada caso. Então é indispensável definir os objetivos principais da organização. Então, de forma geral, pessoal, os objetivos de segurança se apoiam nos 6 itens que vou descrever nessa tabela aqui, tá? Então, a primeira delas é confidencialidade, evitar acesso não autorizado, integridade, impedir adulterações ou perda de dados, a disponibilidade, combater ataques de negação de serviço, com relação à consistência, pessoal, garantir o perfeito funcionamento do sistema. Com relação ao isolamento, manter os intrusos de fora, né, da rede. Confiabilidade, assegurar o funcionamento adequado sob quaisquer condições. Pessoal, assim, claro que dependendo da peculiaridade de cada empresa, alguns objetivos poderão ser prioridades sobre os demais, né? Por exemplo, a disponibilidade pode ser mais importante do que a confiabilidade em um sistema que não possua dados sigilosos, mas é preciso estar disponível 24 horas por dia. É o caso dos sites de busca que oferecem informações mais amplas de consulta. Tá? Já a privacidade e a integridade se sobrepõem à disponibilidade de sistemas que protegem dados bancários ou militares. Os danos provocados por um eventual indisponibilidade das informações confidenciais é muito menor que a violação do seu sigilo. Além de estabelecer o ranking de suas prioridades, cada organização não pode deixar de se fazer, pessoal, algumas perguntas importantes. Vamos analisar algumas perguntas importantes. Primeira delas, que informações devem ser protegidas? Então, a resposta a essa pergunta revelará os dados que exigem maior proteção, propiciando a configuração adequada dos equipamentos de segurança. Quais são as ameaças mais comuns? Então, a identificação dos potenciais inimigos e suas armas é fundamental para a proteção eficiente. Outra pergunta importante, quais são os pontos vulneráveis do sistema? É preciso conhecer seus pontos fracos antes que os intrusos o façam. Qual é o nível de segurança ideal? Qual é o nível de segurança ideal? Pergunta importante. Tanto o excesso quanto a negligência devem ser evitados. Cada empresa deve encontrar o ponto de equilíbrio que atenda às suas necessidades. A questão, pessoal, é assim, qual é o porte de recursos humanos e financeiros à disposição? O que está à disposição? Tá? Então, a empresa que sacrifica a proteção dos seus dados para fazer economia pode pagar muito caro diante disso. Tá? Então, o vazamento de informações sigilosas e a perda de credibilidade dos seus clientes é um prejuízo difícil de calcular. E o que os clientes e investidores esperam da segurança? Tá? É outra pergunta. O que os clientes esperam? Essa é uma área em que a expectativa dos parceiros comerciais gira em torno, pessoal, de 100%. Entenderam? E aí, pessoal, tudo bem até aqui? Espero que sim. E já sabe, qualquer dúvida estou à disposição. Abraço a todos e bons estudos.